falar aqui, tá? A parte de Jesus Cristo, pode ficar à vontade, né? Pode ficar à vontade. Falar em Salmos 79. A Deus, nações entraram a tua herança, contaminaram teus santos, templo, reduziram a Jerusalém montões de pedras, vieram ao cadáver dos teus servos, por comidas, aves dos céus, carnes, teus santos, alminarias da terra, derramaram o teu sangue deles como água do terror. Jerusalém, não houve quem rompesse, sepultasse. Estamos feitos ao pobres, aos nossos vizinhos, escárnios, zombaria dos até que o Senhor dignes até se para que aderá ao zelo, como logo fogo, derrama furor sobre as nações, se conhece sobre os reinos, invoca o teu nome, porque devoraram Jacó e assolaram suas moradas. Não lembrei de nossas iniquidades passadas. Apressa antecipadamente por misericórdia, pois estamos muito abatidos. Ajudando Deus, nossa salvação, pela glória no teu nome. E vai nos perdoar nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diram o gentil homem. Está teu Deus manifesta. Entre as nações. Está sangue derramado, teus servos, chega presente dos gemidos, dos presos segundo a grandeza. Teu braço preserva aqueles que estão sentenciados à morte, aos nossos vizinhos. Deitar-lhes no regaço sepulturamente sua injúria, que injuriar o Senhor, assim como teus ovelhas. Teu pasto, louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos louvores. Maior reino dos céus. Marcos 30. Então, tendo ali partido dali, caminhasse para pela Galiléia, e não queria que alguém soubesse, porque ensinava aos teus discípulos, dizia: filhos do homem, será entregue nas mãos de homens, matá-lo, a moça não ressuscitará no dia. Mas eles entendiam esta palavra, receberam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum, entrando perguntou-lhes, que estaveis discutindo pelos seus caminhos. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E sentado chamou-se, se alguém quiser, mesmo se seja derradeiro, tudo certo do seu céu. Lançasse a menina, pois eles, meio tornando seus braços, disse-lhe: receber desses meninos nome nenhum, que qualquer um desse nome, receber qualquer um, em que segue-lhes proibidos, porque não segue, que porém não lhe provais, porque ninguém dará e façais minhas milagres. Em nome nosso logo vou falar, porque houve contra nós, porquanto qualquer um de beber copo d'água, em nome de discípulos, será, digo, perderá o verdadeiro galardão. Escandalizar, qualquer um escandalizar um desses meninos que creem e por mim, porque sepulcro do zero pescoço, tá fome. Lançar-se ao mar, tua mão, tu escandalizar, cortar-lhe para ti, entrares
na vida alejando porque dos irmãos para o inferno, logo que nunca se apaga. Melhor que para ti entrar no coxo, deve tendo os pés seres lançados ao inferno, o fogo nunca se apaga, onde o bicho morre e o fogo nunca se apaga. De teu olho, sinalizar, lançar fora, para te entrares, filho de Deus. No seu olho, tendo no olho ser lançado ao fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque lá será lançado como sacrifício salgado como um sal. Só nós do beijo, porque vós mesmo paz com todos. Em Lucas 38, 37 e 8. Marta, Marta, Maria. Aconteceu que todo indo eles, a caminho entrou numa aldeia seca de mulher, nome Marta, recebeu sua casa, e tinha uma irmã chamada Maria, qual sentasse além também os pés, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída, muito serviço aproximado do Senhor. Não dá que tinha minha irmã, serviu dizer, eis que pude dessas coisas, mas necessária Maria escolheu parte qual foi tirada da oração dominical. A parábola do fariseu publicano, Lucas 18, 9. Lucas 18, 9. E disse também a parábola, mais de si mesmo, crendo que ele era justo. Desprezando os outros, dois homens subiram o templo para oferecer outros republicanos, estando lá pé, da maneira que Deus a graça, que sou como esses homens roubadores e justos, adultos ainda como se estivesse publicano, que juro 2 vezes uma semana, o dia tudo quanto posso. Porém, estando em onde ainda queria levantar os olhos aos céus, e batia nos peitos, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E que existe céus esticados, sua casa que é aquele que, por quem si mesmo se exalta, melhor será exaltado. Se me humilha, será exaltado. E trazia de mim também meninos. Tocasse, receber no reino de Deus, entrar nele. Pergunta-lhe o príncipe, dizendo, mestre, dizei fazer herdar a vida eterna. Jesus disse, porque me chamas, porque bom, senão um dos deuses seus. Mandamentos não são adúlteras, não matarão, furtarão, não dirás falso testemunho teu pai. De todas as coisas tendo observado a minha mocidade. Jesus dizendo, e Jesus disse, ainda falta uma coisa. Tem parte pelos povos, tesouro dos céus, vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficaria muito triste, sim.
dificilmente entrarão no reino dos céus quem tem riquezas. Disse que deixa são seguindo que eles, na verdade, que ninguém tenha casa, nem casa para os irmãos, pelo reino dos céus. E não haja receber muito mais na cidade vindoura vida eterna. Deus anuncia sua paixão. Então não se consigo 12 subindo a Jerusalém cumprirá os filhos do homem. Pelos que os profetas foi escrito. Entregue gente escarnecida jurado, cuspindo, havendo açoitar matarão no terceiro dia. Estaria a eles, se entendia que eles coberta, recebendo dizia segue Jericó. Aconteceu chegado ele, Jericó estava cego, assentado, no caminho, de onde passava a multidão. Juntou junto aquilo. Disse o Nazareno. Passava chamou dizendo, seu filho Davi, tenha misericórdia de mim. Só ali respondendo, calasse, chamasse seu filho de Davi, misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Disparado mandou ser havendo ele dizendo, eis que eles façam, disse o Senhor, veja que eu vejo tua força, dizendo, ficar-se, orgulha isto. Porém, asmos, não pode ficar essa Páscoa, dizendo, é a Páscoa e é a mão. E disse, entrares na cidade, e me montareis, me levado ao câmara d'águas. Segui a casa e entrar, direis, é da família. Minha senhora está aposento, com minha paz com os discípulos. Não mostrará, não ensinar no mobiliado, fazer preparativos. Comereis o reino de Deus, falando-se Cassia vindo, mas só não repartar entre vós, porque eu digo, não, liberando da vida tem a vida do reino de céus. Então não se havendo, dando nosso partiu, dizendo, é melhor que o corpo todo, memória de mim. Não ficar se dizendo no testamento, sangue, que derramado por vós, mas eis que todos traí comigo a minha mesa. Na verdade, filho do homem, segundo está determinado, na qual ele é o homem que ele foi atraído. Começarão a perguntar entre eles qual seria que havia fazer isto. Houve também entre eles na qual eles de si ser maior, de ser rei dos gentios, dominar sobre eles, que tem autoridade sobre eles, chamados de benfeitores. E seria assim, antes maior entre vós, menor que poderia quem serve, na qual maior está, de serve aventura na mesa. Vós que ele serve, assim eles permanecem comigo em ações. O vestido do reino do céu. Ensinou-se com canais, cavais, bebais, a minha mesa, reino de vós, e subjugando os outros discípulos de Israel. Mas roguei que desfaleça tu quando averteis a confirma. Senhor, a tua antiga prisão da morte.
duas espadas, madeira, faltou aventura alguma coisa, não dizendo nada disso. Aqueles que também pode ter espada, enquanto vos digo importa, fica por aquilo que é escrito. Não estou dizendo que é escrito cumprido, cumprimento, sim aquilo que espada se basta. Atos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado teófico, todos seus começos. Fazer ensinar até por ter dado mandamento, Espírito Santo, pois o colherá, mas também tem se aparecido, me sentou vivo, e falei prova sendo visto naqueles para 40 dias. Abalado, era rei dos céus. Estando ele, se terminou, e não sentarei em Jerusalém que esperasse. Pai disse a mim, porque verdade batizou, as águas dos sereis batizados. O Espírito Santo, muito depois, diz, aqueles que haviam retido, perguntar dizendo, estará a esses quanto tempo Israel? E se de vós pertence saber tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Recebeis de tudo do Espírito Santo. Já vim por vir e também testemunhos santos. Jerusalém também a Judéia e toda a terra. E estando os olhos fitos, enquanto subia, junto a eles puseram vestido branco, qual lhe disseram, Arão e Galileus, Tailando, foi recebido em cima do céu, vim por cem vivis. Então voltaram a Jerusalém, chamados de Oliveiros, quando a distância do caminho de sábado. Então subiram o cenáculo, Pegaram Pedro e Tiago, André, Felipe, também Bartolomeu, Tiago, Alfeu, Simão, Zelotes, Judas, Tiago, tudo isso perseveraram normalmente na oração e súplicas de Maria e dos irmãos. Sim, irmão Paulo, hein? Cadê essa oportunidade? Amém. Isso aí, né? Aleluia. Aqui sou eu mesmo, ó. Tá vendo? A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja no meio de vocês. Estão inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Vamos começar o culto aqui em Naúma. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, de verdade, que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, Nação Brasil. Aqui é a sede, fica aqui no bairro São Pedro. Só tem uma aqui na cidade de Portinópolis, Minas Gerais, só a sede aqui no bairro aqui é uma só. E na cidade de Portinópolis, Minas Gerais, só uma igreja também, tá? Não tem várias chamas de fogo, não. Só uma na cidade de Portinópolis, toda, uma só que existe. E nesse Brasil todo, só uma. E nesse mundial inteiro, só uma, que é só isso aqui só.
Aleluia. E vamos aqui em Naum, capítulo 2, 3. Resumo do capítulo. Naum, capítulo 2 e 3, né? O último livro de Naum que nós vamos ler, dos ensinamentos da palavra do Senhor nessa noite, né? Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas, essa obra não para por nada, né? Que eu sempre falo. Quem tentou parar essa obra aqui, morreu e morrerá mais pessoas ainda. Aleluia. Essa obra aqui não é dos homens. Essa obra aqui não é de mulheres. Essa obra aqui é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa obra é de Jeová. Essa obra é de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que é Filho de Jeová. E essa obra é do Espírito Santo, que é a pomba de fogo. Aleluia. Que batiza com fogo e com línguas estranhas e com poder. Né? Aleluia. Essa obra é desses três. Aleluia. Eu estou no comando? Claro, o pastor Simão está no comando porque a Trindade me escolheu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo me escolheu. Eu não acabei de falar aqui? Essa obra não foi escolhida não pelos homens, nem pelas mulheres. Eu não acabei de falar aqui? Eu fui escolhido pelo Jeová. Aleluia. Essa obra também foi para a Trindade e a minha vida pela Trindade. Não a Trindade do mundo, mas a Trindade dessa igreja que é verdadeira. Aleluia. Eu já falei que eu já contemplei o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem pessoa que fala que o Pai e o Filho e o Espírito Santo não aparecem para aquele que ele chama. Parece sim. Aparece com o corpo e tudo. Aleluia. Não tem essa de falar que a face do Senhor matará o homem. Matará sim, o homem ímpio, a mulher ímpia e aqueles que desobedecem a palavra. Mas a face do Senhor não mata aquele que é fiel a Ele, que clama a Ele, que busca Ele, anda em santidade, anda em jejum, anda em espírito. Esse aí contempla a face do Senhor sim. Aleluia. Vamos aqui. Resumo do capítulo. Só não contempla quem não anda em santidade. Se não andar em santidade, e quando ele quer se manifestar também. E quando ele quer se apresentar. Aleluia. E quando ele quer se apresentar, quando o Pai quer se apresentar, quando Jesus quer se apresentar, quando o Espírito Santo quer se apresentar. Tem essa também. Tá? Aleluia. Vamos lá. Resumo do capítulo. Naum começa essa segunda sessão do seu livro com um aviso a Nínive, 2:1. E uma promessa ao povo de Jeová, V2. Aquele que é fiel a Ele. Vocês acham que ele não vai aparecer para quem é fiel a Ele? Aparece. Aparece. Né? Aleluia. Aparece. Jesus aparece. Jeová aparece. O Espírito Santo aparece. Quem está sendo fiel a Ele não está brincando com a palavra. Está devolvendo os hinos da fé. Está fiel igual que eu. Estou fiel na palavra. Fiel nessa igreja. Fiel no ministério. Fiel no louvor. Fiel no clamor. Ele vai aparecer e vai falar. Agora ele fala comigo todos os dias, na hora que ele quiser, na hora que eu querer também falar com ele, para ele me ouvir, ele me ouve também. Tudo é na vontade dele e na minha vontade também, aleluia. Né? Quando ele quer, vou ouvir. Quando eu quero, eu também vou ouvir. Né? Aleluia. Aleluia. Por que Jeová não fala com você, Jesus não fala com vocês, o Espírito Santo não fala com vocês? Porque vocês não estão preparados para isso. E não é a vontade dele se aparecer para vocês, se manifestar para vocês, se vocês não fizerem as suas partes de mudar de vida. Ele não adianta falar, eu já mudei. Não mudou nada. Está faltando mais coisa. Porque nós, ser humano, o que a palavra fala? Seja santo como eu sou santo. Tem que santificar todos os dias. Não é um dia. Já parou para pensar? Não é um dia. Todos os dias, todas as horas, cada segundo, né? Tem pessoas que falam, vou santificar só. Não, isso aí não significa nada, né? É todo dia, né? Aleluia. Tem que santificar, né? Aleluia. Está ali no jejum ali, está em espírito ali, né? Devolvendo os dízimos ofertas, estando ali na igreja ali, estando firme com o pastor, não vacilando com o pastor, não vacilando com a igreja. Aí Jeová vai aparecer para vocês um dia. Não vou falar que vai aparecer.
Porque ele vai querer muito de vocês ainda. Né? Vai querer muito. Então, meus irmãos, tem que fazer sua parte. Aleluia. Tem que fazer sua parte. Por que o Senhor revela para uns, outros não? Por que eu profetizo para um e para outros não profetizo? Né? Aleluia. Por que eu mostro visão para um e não mostro visão para outros? Porque tem certas pessoas que não estão preparadas para receber a bênção se não mudar de vida primeiro. Primeiro muda, depois a bênção. Entendeu? Aleluia. Tem que mudar, não adianta querer obrigar Jeová, obrigar Jesus, obrigar o Espírito Santo, obrigar o pastor, alguma coisa, se você não está sendo mudado, se você não quer cobrar de você mesmo. Então vocês estão errados. Não é o pastor, não é a igreja, não é Jeová, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Igual a palavra fala, vocês são culpados do quê? De todos os erros. Aleluia. Não é Jeová. Então, tem que buscá-lo. Vamos lá. Naum começa essa segunda sessão do seu livro com avisa a Nínive, 2:1, e uma promessa ao povo de Jeová, V2. Em seguida lança 4 olhares consecutivos para a destruição da grande fortaleza do inimigo. 2:3, 13. 3:1, 6. 3:7, 11. 2:2, 19. Cada qual descreve o ataque bem sucedido à cidade. Zomba do desmoronar de suas defesas, interpreta a queda como um julgamento divino. A repetida descrição poética destaca a derrota certa de Nínive, mas também enfatiza o grande júbilo de um povo oprimido que custa acreditar que seu antigo inimigo se fora, podendo assim saborear repetida vez a derrota dele. Versículo 3:14. Não há quem lamente a morte de uma pessoa cruel. Aplicação pessoal, nós também conheceremos o alívio da opressão que Jeová promoverá a seu tempo. Presta atenção, nós também conheceremos o alívio da opressão que Jeová promoverá a seu tempo. Aleluia, está vendo? Nós também conheceremos o alívio da opressão que Jeová promoverá a seu tempo. Está vendo? Aleluia. Tudo tem um tempo de Jeová. Tudo tem o tempo de Jesus. Tudo tem o tempo do Espírito Santo. Tudo tem o tempo também do pastor Simão Santo para abençoar vocês ou amaldiçoar também, né? Aleluia. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo há propósito nessa terra para todas as coisas, tanto física como espiritual. Destaque: a falsa chamada às armas. 2:1. O arsenal de Nínive, de mais de 40 acres, continha todos os artefatos e aparato do poderoso império assírio: arcos, flecha, espada, lança, armadura, carro. Por isso a chamada do profeta às armas não passa de um deboche. Qualquer coisa que os assírios viessem a fazer seria inútil, pois a queda da cidade já havia sido determinada por Jeová. Viu? Quando Jeová quer destruir aquela cidade, ou aquela nação, aquele país, ele vai destruir, ele vai cumprir com a palavra para destruir. Igual nós já estamos vendo o castigo sobre a face dessa terra. Igual nós já estamos vendo Jeová castigando para todo lado. Não é só o Brasil, não é para todo canto desse mundo. Aleluia. Para o ser humano aprender que se não mudar de vida, ele vai destruir mesmo. E ninguém vai viver de graça nessa terra. Se não voltar para ele, não vai viver de graça nessa terra não. Aleluia. Isso é para a pessoa aprender. Para o povo aprender, para a nação aprender. Se não devolver os dízimos da oferta, se não for fiel à palavra, se não praticar a palavra, se não obedecer o pastor que fala a verdade, vai ser destruído nessa terra mesmo. Aleluia. É mundial que eu estou falando. Não estou falando só do Brasil, não. Aleluia. Porque quando Jeová quer destruir, ele destrói. Agora fala aqui, ó. Qualquer coisa que os assírios viessem a fazer seria inútil. Viu? Seria inútil. Pois a queda da cidade já havia sido determinada por Jeová. A queda da cidade já havia determinada por Jeová. Tudo que os assírios iam fazer ia ser inútil. Quando Jeová decreta ruína, vai ter caos, vai ter caos. Vai ser destruído, vai ser acabado na terra, vai. Aleluia. Não permanece. Já está escrito, aleluia. Ele limpa, ele purifica a terra. Ele faz uma limpeza geral. Vamos lá. Restaurado. 2:2. Israel e Judá precisavam
ser restaurado, pois ambos os reinos hebraicos foram devastados pelo compacto exército assírio. O rio 268, extenso sistema de açude, canais era usado para trazer água para abastecer a cidade e as áreas rurais em seu entorno. Contudo, como eram usadas exatamente, permanece incerto. Muitos acreditam que abertas as comportas, as águas invadiram a cidade, inundando as regiões baixas, solapando suas fortificações. Este fato parece ter alguma relação com a destruição do palácio V6. Não obstante, é possível que a abertura das comportas do rio tenha drenado as águas para fora da cidade, tornando vulnerável o seu acesso pelas barrancas, ou deixando sua população sem água potável, conforme o versículo 8 parece sugerir. Arqueólogos não conseguiram descobrir o uso que os invasores fizeram do rio. 4. Analogia. O profeta usa 4 imagens para reafirmar a culpa de Nínive. A cidade é um leão que aterrorizava a vizinhança, mas que finalmente acabou sendo morto em sua própria cova, para onde levara uma presa humana para alimentar seus filhos, para alimentar seus filhotes. 2:11 e 12. A cidade é uma prostituta que escraviza os outros com feitiçaria. 3:4. Nínive é parecida com a cidade egípcia de Tebas, que dominara todas as terras ao seu redor, mas que acabou sendo arrasada pela própria Síria. VV 8:10. As forças ninivitas são tão numerosas quanto os gafanhotos que destruíram o campo. Muito embora essas miríades desapareçam diante do assalto inimigo. VV 15:17. Jeová está contra Nínive. 2:13, 3:5. Jeová é contra todo e qualquer tipo de opressão. Assim como Nínive é destruída, o mesmo acontecerá a todo defensor do ímpio, quando ao final Jeová decidir julgá-lo. Está vendo? Jeová está contra Nínive. Jeová é contra todo e qualquer tipo de opressão. Está vendo lá? E assim como Nínive é destruída, o mesmo acontecerá a todo defensor do ímpio, quando ao final Jeová decidir julgá-lo. É por isso que o ímpio não vai prevalecer sobre a terra. Mulher ímpia, homem ímpio, não vai prevalecer sobre a terra, não ficará de pé por essa terra por muito tempo. Uma hora vai cair e vai ser exterminada essa terra. Porque Jeová não gosta, o que Jeová odeia é a mulher ímpia e o homem ímpio. Aleluia. Entendeu? Aleluia. E o homem ímpio e mulher ímpia não é só aquele que está lá no mundo, não. É aquele e aquela também que não devolve os dízimos oferta, que não vem à igreja, que não ajuda o pastor, que não ajuda a igreja, que não obedece a palavra, que não pratica o que o pastor está falando. Isso também é ímpio. É mulher ímpia e homem ímpio. Os ímpios não é só aqueles que estão lá no mundo, que bebe cachaça, que está nas drogas, que está traficando, que está na cigarraiada danada, né? Está na maconha danada, né? Está na cachaçaiada danada, está na bebida alcoólica, né? Na pinga danada, está naquela bagunçaiada danada. Os ímpios não são só esses aí, mulher ímpia e homem ímpio, não são só esses aí. O ímpio também, mulher ímpia e homem ímpio, é aqueles que não obedecem a palavra, que não obedecem a igreja, que não está de acordo com a igreja, que é contra a igreja, que é contra os dízimos oferta. Quem é contra os dízimos oferta é mulheres ímpias, homens ímpios. Quem é contra a igreja é mulheres ímpias, homens ímpios. Quem é contra o pastor que fala a verdade é mulheres ímpias e homens ímpios, que vai ser lançado para o inferno, e daí quando Jesus voltar vai ser queimado no lago de fogo e vai perder tudo aqui e vai ser destruído nessa terra. Aleluia. Jeová odeia mulheres ímpias, homens ímpios. Aleluia. Aleluia. Aquele que anda com falsidade com o seu irmão também é ímpio. É mulher ímpia, homem ímpio. Aquele que tem inveja do pastor é mulher ímpia, homem ímpio. Aquele que tem inveja da igreja é mulher ímpia, homem ímpio.
Mas eu vou falar que você é crente, isso não é cristão, aleluia. E isso também não é nem cidadão da terra, né? Isso é pior do que demônio. Tem ser humano da terra que é pior que demônio, aleluia. Eles acham que estão agindo certo, mas estão agindo errado. É o que eu sempre falo, em vez de fazer o certo, faz o errado. Sabe que tem que fazer o certo, mas faz o errado. Então é isso que Jeová está irado sobre essa terra, aleluia, né? Aleluia. Igual aconteceu com Nínive. Nínive e outras nações também que o Senhor já destruiu há milhares de anos, e hoje também Jeová está começando a destruir também, aleluia. Porque nós estamos no julgamento. O livro de Naum é julgamento. Nós já estamos no livro dos julgamentos, aleluia. Vamos lá, Praudam 3,19. As pessoas cruéis raramente são pranteadas. Seu fim representa um alívio tão grande para os que foram por elas prejudicados, que eles não podem evitar uma onda de júbilo. Viu lá, Praudam. Isso significa Praudam 3,9, 3,19. Naum, capítulo 2, e Naum, capítulo 3, igual fala. 3,19. As pessoas cruéis raramente são pranteadas. Seu fim representa um alívio tão grande para os que foram por elas prejudicados, quando eles não podem evitar uma onda de júbilo. É isso que significa Praudam. Igual fala que a falsa chamada As Armas, 2:1 que nós aprendeu, o arsenal de Nínive, de mais de 40 acres, continha todos os artefatos e aparatos do poderoso império assírio: arcos, flecha, espada, lança, armadura e carro. Tudo isso tinha em Nínive. Então, Nínive não era qualquer cidade como muitos pensam. Muitos pensam que Nínive era qualquer cidadinha. Não, lá tudo já estava preparado. Era uma cidade bem avançada, né? Aleluia. Igual fala aqui, né? Que já tinha o quê? Já tinha, ó, continha todos os artefatos e aparato do poderoso império assírio: arcos, flecha, espada, lança, armadura, carro. Tá vendo? Tudo isso já tinha em Nínive. Nínive já estava avançado. Por isso que eu digo, tem pessoas que falam, naquela época o povo não tinha muita inteligência. Claro que a inteligência já nasceu há muitos anos. Há muitos anos a inteligência já nasceu. Há milhares de anos, antes de Noé já existia inteligência. Antes de Adão e Eva já existia inteligência. Quando o Criador disse para Adão e Eva: não comerá do fruto, aquilo ali já era inteligência. Aleluia. Aleluia. É o ser humano que cria burrice para si próprio. É ele que cria burrice. Aleluia. Mas nessa terra não tem nada difícil. Só é difícil para quem não tem fé, quem não obedece a palavra, quem não pratica a palavra. Aí a coisa fica difícil mesmo e vai complicar mais ainda. Aleluia. Mas quando tem Jeová, quando tem Jesus, quando tem Espírito Santo, começa a encontrar o entendimento e começa a encontrar o conhecimento. Aleluia. Igual fala aqui, ó. Por isso a chamada do profeta às armas não passa de um deboche. Qualquer coisa que os assírios viessem a fazer seria inútil, pois a queda da cidade já havia sido determinada por Jeová. Restaurar 2:2. Israel e Judá precisavam ser restaurados, pois ambos os reinos hebraicos foram devastados pelo compacto exército assírio. Então, Jeová veio com restauração depois para aqueles que se arrependeram, né? Aleluia. Então Jeová restaura só aqueles que se arrependem, aleluia. Então nós aprendeu a falsa chamada às armas, 2:1. Nós aprendeu restaurar, 2:2. Nós aprendeu o rio, 2:6-8. Nós aprendeu 4 analogia. Nós aprendeu Jeová está contra Nínive, 2:13, 3:5. Nós aprendeu a Praudam, 3:19. E nós aprendeu o tópico focalizado no esboço. Nós aprendeu o Senhor. E nós aprendeu a cidade. E nós aprendeu tudo aqui. Nós já leu todo o livro de Naum aqui. Nós já acabamos de ler Naum por completo. Igual fala aqui no versículo 13-14. Assiste bem, ouve bem e se liga bem com teus cérebros. Não há quem lamente a morte de uma pessoa cruel. Preste atenção, não há quem lamente a morte de uma pessoa cruel. Aplicação pessoal. Nós também conheceremos o alívio da opressão,
que Jeová promoverá ao seu tempo. Está vendo? Então Jeová sempre promoverá ao seu tempo algo novo para os seus que buscam, que oram, que clamam, que está ligado. Oh, glória! Glória, glória, glória a Jeová, glória a Jeová, glória a Jeová, glória a Jeová, aleluia. Então sempre Ele promoverá a bênção. Ele sempre promoverá a vitória. Ele sempre promoverá a salvação. Ele sempre vai abrir as portas para aqueles que estão ligados, conectados, buscando, sentindo a presença dEle, ligado constantemente. Aleluia. Esse livro de Naum, capítulo 2, capítulo 3, é uma profecia para os dias de hoje. É uma profecia para os dias de hoje. Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. O Naum também é uma profecia também, que já está começando a fazer a limpeza sobre a terra. Né? Então, já está fazendo aquele castigo acontecer sobre a face da terra. Aleluia. E mandará mais castigo pesado ainda para o povo aprender. Aleluia, que aqui na terra de graça não vai viver não. Aleluia. Você vai viver se buscar Ele, se clamar Ele, se viver de acordo com a palavra dEle. Aleluia. Mas viver na terra sem adorar Ele, sem servir Ele, sem devolver os dízimos da oferta, sem ir na igreja, aleluia, e não ouvir a palavra do pastor, vai ser destruído nessa terra com força e vai ser fatal. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos. Eu já vinha avisando, desde quando eu tinha meu canal Simão Top 2020, está na área pastor, já vinha avisando sobre todos os acontecimentos sobre essa terra, o que ia acontecer. E hoje estou alertando somente para vocês que são meus inscritos, para que ninguém engane vocês aí fora, para que ninguém engane vocês com falsa doutrina, com heresias, para que ninguém engane vocês com falso evangelho, aleluia, com falsa palavra, né? Aleluia. Para que os falsos profetas, a falsos profetisas, falsos missionários, falso obreiro, falsa obreira, falso irmão, falsa irmã, falso amigo, não venha enganar a vocês com mentiras e com pensamentos da cabeça deles, sendo que Jeová não está falando com eles que estão inventando pela sua cabeça coisas, né? Então, por isso que eu digo e volto a falar. Aleluia. E outra coisa que eu estou alertando bastante tempo, aqueles que falam que são crentes e estão indo lá no centro espírita, está adorando dois deuses. Fala que está adorando Deus, está adorando outro Deus lá. Está adorando dois deuses, vai lá na macumba, ele vai na igreja e vai lá na macumba e vai no centro espírita, né? Então, esses aí não são crentes, gente. Para de... Sai fora desse tipo de gente. Aleluia, a gente não adora dois deuses. Se Jeová não está abençoando aquela pessoa, porque aquela pessoa está em falta. E por isso que ela sai da igreja e vai lá para macumba, vai lá para feitiçaria, vai para o centro espírita, para falar assim que o Deus que ele está servindo lá na igreja não está sendo o suficiente, não está ajudando ele. Aí ele vai lá na macumba, aí você pensa que aquela pessoa que está profetizando e revelando, você pensa que aquela pessoa que está profetizando e revelando, você pensa que aquela pessoa ali é de Deus, não tem nada de Deus. Ela é um macumbeiro que está dentro daquela igreja, é um feiticeiro, é um bruxo, uma bruxa, entendeu? É um centro espírita que está ali para imitar, é demônio que coloca na cabeça deles, para eles falar coisa da cabeça deles, não é Jeová que está falando, não é Jesus que está falando, não é o Espírito que está falando. Por isso que eu digo para vocês, toma cuidado com certas igrejas, sai fora. É igual que essa igreja é parada por causa disso. Essa igreja sabe como que aí já fora já está. Aleluia. Se essas igrejas fossem bênçãos, nós não veria tanto sofrimento nesse mundo. Por que nós estamos vendo tanto sofrimento? É por causa dos falsos profetas, falsos profetisas e esse povo besta e burro que segue eles. Aleluia. Então para com isso, né? Aleluia. E para de seguir esses falsos profetas, falsos profetisas. Por isso que nós chamamos de falsos profetas, falsos profetisa. É porque eles adoram dois deuses. Ele está ali na igreja, ele todo engravatado, e aquela mulher também toda com aquele saião. Mas depois da igreja ele vai lá para o macumba, vai lá para o centro espírita. E depois fica cantando dentro da igreja, mas não está cantando para Jeová, não está cantando para Jesus. Não está cantando para o Espírito Santo. Está cantando para destruir a sua vida. Porque tudo eles trabalham ali para combater a verdade. Aleluia.
Por que eles não gostam dessa igreja aqui? Porque essa igreja fala a verdade. E por que eles têm medo dessa igreja? Porque aqui fala a verdade. E por que eles não podem nada contra essa igreja? Porque aqui tem poder que eles não têm. Aleluia. Entendeu? Então por isso que eu sempre falo, saia fora da enganação. A própria palavra que já está falando. Jeová não fala com todo mundo. Para com isso. Ele não fala. Ele não se apresenta para qualquer um. Aleluia. Ele se apresenta para quem obedece em verdade. Né? Aleluia. E tem gente que é tão trouxa e idiota. Está ali ouvindo os falsos profetas que já casou mais de 2 vezes. Está na prostituição, está no adultério. E aí você está ouvindo essas porcarias. São falsos profetas e acham que Deus está usando. Deus não usa porcaria não, gente. Deus usa quem anda na santidade. Se liga, acorda para a vida. Santidade é obediência total. Tem que saber se está devolvendo os dízimos e ofertas, se está sendo fiel à igreja, se tem igreja, se é fiel à igreja, se é fiel à palavra, se obedece à palavra, se não casou mais de 2 vezes, se não adulterou. Tem que saber de toda a vida dessa pessoa. Aleluia. Para vocês não cair no erro, gente. O evangelho é sério, o evangelho não é do jeito que vocês estão pensando, não. Ser crente é sério. Ou você é ou não é, você cai fora. Crente é para obedecer completo, não é metade. Não existe chance de crente obedecer metade. Crente é obedecer completo. Lá em cima Jeová não quer carniça, não. Jeová não quer osso lá em cima. Ele quer seu corpo completo. Ele quer alma, corpo e tudo completo. Não fala que nos últimos dias até o corpo da gente vai ser ressuscitado? Com alma e tudo? Então até nosso corpo é precioso. Corpo, alma, nosso corpo e alma é tudo precioso. Tudo vale mais do que ouro, vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer coisa desse mundo. É por isso que eu sempre falo para vocês tomarem cuidado, saia fora dos falsos profetas. Saia fora desses povos, gente. Aleluia. Né? Aleluia. Igual que faz bolo aqui. Eu quero ver se eles fazem bolo lá e mandam bolo para vocês. Quero ver se eles fazem isso. Igual que faz bolo, faz festa. Eu quero ver se eles fazem festa na igreja deles lá, igual que faz. Não faz, gente. Sai fora. Para de ficar enganado. Né? Aleluia. Não ajuda em nada, igual que ajuda. Aleluia. Então cai fora. Aleluia. Eu já vim avisando e a palavra também avisa para sair fora. O que já está falando aqui? Nós também conheceremos o alívio da opressão que Jeová promoverá o seu tempo. É Jeová que promove todas as coisas. Primeiro tem que ir até Jeová. Aleluia. E ir até a igreja, e ir até a palavra, e ir até o pastor também que fala a verdade. Porque eu que sou pastor, eu sou a boca de Jeová, e eu também sou profeta, e eu também sou como o anjo da igreja, não qualquer anjo. Aleluia. Porque eu tenho autoridade maior. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Por isso que ninguém passa essa igreja e ninguém chega aos pés dessa igreja. Aleluia. Tem diferença de quem é fiel e de quem não é fiel. Aleluia. Quem não é fiel não fala a verdade para você ser salvo. Se você vê eles lá falando aquelas palavras tudo inútil, tudo em vão, vazia, mas eles não falam a palavra de salvação para vocês. Por que eles não falam? Porque eles já sabem que vão para o inferno, já sabem, quando Jesus voltar, não vai entrar para o reino do Pai e vocês vão ir ser queimados junto com eles. Porque eles já sabem que não vão ser condenados e quer que vocês sejam condenados através de falsas profecias, falsas revelações, e quer que vocês vão para o inferno junto com os demônios. Eles são piores do que demônios. Então saia fora. Por isso que nós chamamos de fariseus e de hipócritas. Né? Homens e mulheres fariseus, hipócritas e incrédulos, e falsos profetas, falsos profetizas. Porque tem que andar na palavra. Só existe 3 deuses só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só isso que existe. Aleluia. Aleluia. Não existe outros deuses. E não existe outras áreas de busca. A única busca é na igreja aqui, ó. A única busca é aqui. Não tem outro lugar para buscar para mais nada. Aleluia. É assim que essa igreja aprendeu. Aleluia. Por que todo dia já o abençoa aqui? Porque aqui permanece do jeito que tem que ser permanecido. Aleluia. Aqui não muda por causa de ninguém, nem do mundo. Aqui permanece do jeito que Jeová quer, do jeito que Jesus quer, do jeito que o Espírito Santo quer, e não do jeito que o mundo quer. Porque não é o mundo que manda na igreja, é a igreja que manda no mundo. O mundo não manda na igreja. Ninguém lá no mundo manda na igreja. É a igreja que manda no mundo. E o mundo tem que calar a boca e respeitar, senão vai morrer e vai ser destruído. Igual já está destruindo e matando. E matará mais. Aleluia. Já está escrito. Eu tenho compromisso com quem eu tenho compromisso? Comigo. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Quem não tem compromisso comigo, eu não tenho compromisso com aquela pessoa.
Ou seja, eu não tenho compromisso com aquela mulher, com aqueles homens da terra. Quem não tem compromisso com Jeová? Quem não tem compromisso com Jesus Cristo? Quem não tem compromisso com o Espírito Santo? A Trindade também não tem compromisso com essas espécies de pessoas, com essas criaturas dessa terra. Jeová não enxerga ele. Jesus não enxerga essas pessoas não enxerga. Aleluia. Pode ver que todos os dias a vida deles é vazia. Só tem capa. Né? Todo dia você vê que a vida deles e delas é vazia, amargurado e rabugento ainda. Aleluia. Né? Então, esse tipo de gente tem que sair fora. Sai fora. Porque Jesus não enxerga essas pessoas. Jeová não enxerga essas pessoas. O Espírito Santo não enxerga. E eu também não quero enxergar. Eu quero enxergar assim, quem se arrepende, igual eu estou vendo aí, pessoas se arrependendo, família se arrependendo, e pessoas pedindo minha ajuda, e pessoas que estão ao meu lado. Esses aí eu ajudo. Aqueles que estão ajudando com dízimos, ofertas também. Esses aí, eu olho eles, ouvo eles, ajudo eles, oro por eles. Aqueles que estão ajudando também essa obra, igual ajudou aqui com o material aqui, aleluia, a Maria aqui da frente, e a minha irmã também me ajudou com a máquina ali também, de lavar roupa. Esses aí eu olho. Aleluia. Esses aí, olha, quem tá. Por isso que eu sempre falo. Só estou olhando é quem está aqui. Só quem está aqui, ó. Quem está aqui. Aleluia. Agora eu só olho só os inscritos e quem está aqui. Quem está aqui dentro da igreja. Quem está fora não me interessa por nada e nem um centavo. Nem vale um centavo, nem vale nada para mim. Nem ouro vale. Essa pessoa é pior do que ouro. Não vale nada para mim. Aleluia. Porque o pastor cuida do quê? O pastor cuida do que é seu. Eu cuido do que é meu. Aleluia. Aquilo que não é meu não me interessa, eu não quero saber. Aleluia. Né? Não existe essa de pastor. O pastor ele é para todo mundo. Não, pastor não é para todo mundo, não. Pastor é para quem ouve o pastor. Já está escrito. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e obedece o seu pastor e pratica a palavra do seu pastor e não abandona o seu pastor. Aleluia. Estou falando dessa igreja, porque aqui tem pastor verdadeiro. Aleluia. Aqui que eu estou falando. É aqui que eu estou pregando. Aleluia. Estou falando aqui. Aleluia. As minhas ovelhas, ouve minha voz, aquelas ovelhas que não me ouvem minha voz, não me interessa em nada. E nem para Jeová, nem para Jesus, nem para o Espírito Santo, e nem para porcaria nenhuma. Só importa é para o inferno e lago de fogo. Aleluia. É assim. A igreja que fala a verdade, ela anda na verdade. Ela não anda do jeito que o mundo quer. E não está nem para o mundo, não. Aleluia. Ela olha objetivo para a frente e para o povo que está conectado aqui. Que quer aprender, que quer mudar de vida, que quer ter uma nova família, quer ter uma nova casa, quer ter uma nova ação, que quer comportar dentro da igreja, que quer ficar na obediência com o pastor dentro da igreja. Aí sim. Está tudo bem, está tudo ok, está tudo jóia. Aí está andando de acordo com o que a palavra quer. Aleluia. Entendeu? Então, é dessa forma. Vamos agradecer agora, porque madrugada tem mais, amanhã tem mais, de segunda a domingo, todos os 7 horas da noite, eu estou aqui pregando a palavra, cantando, dançando, louvando, sem parar. Aleluia. Aqui só vai parar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar é que vai parar. Por enquanto, nada vai parar não. Aleluia. É que eu sempre falo, quem tentou parar aqui, já está matando e matará mais. Aleluia. E quem é contra aqui, cairá. Vai cair feio. Vai cair mais feio do que cair de 10º andar de um prédio alto. Vai cair mais feio do que aquilo. Aleluia. Vai ser despedaçado. Aleluia. Vai ser despedaçado mesmo. Aleluia. Tá? Aleluia. Então, não brinca com essa obra. Essa obra é séria. Essa obra aqui é para quem ama. Já está escrito na descrição em cima. Só para quem ama este canal. Só para quem está aqui dentro. Quem está fora não interessa para essa igreja. Não importa para nada aqui. Aleluia. Quando essa igreja começou, comecei sozinho. Aleluia. Para que eu vou me importar com os outros? Estou nem para ninguém não. Aleluia. Quando comecei a ser grande, comecei essa igreja, eu olhava eu, Jeová, Jesus, Espírito Santo, oração, jejum, louvar, buscar. Aleluia. Você acha que eu vou importar com alguém? Não estou nem para ninguém não. Aleluia. Olha Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo e essa obra aqui que eu amo. É aqui que eu amo. E eu amo os inscritos que me amam a minha vida também. Esses inscritos que amam a minha vida, eu amo a vida deles. Eles sabem muito bem. E os fãs já estão me seguindo desde muito tempo. Já sabem como é que a minha vida é séria. Já sabem como é que essa obra é séria. Sabem como é essa igreja é séria. E eles sabem muito bem por que eu estou falando isso. Então os fãs que já estão conectados há muito tempo já sabem.
Aleluia. Por isso, que não para esse culto, não para as gravações. Aleluia. Só vai parar quando Jesus voltar. Aí para, porque eu não vou estar aqui mais, vou morar no novo planeta e vocês vão ficar aí queimando aí no lago de fogo, junto com o anticristo, junto com os demônios e tudo aí. Aleluia. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecer por este culto. Mais uma vez eu oro. Abençoa somente os dizimistas, ofertantes. Abençoa também esses inscritos. Abençoa cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abra a porta para eles. E ajuda eles sempre. Amém. Ô Nilda de Jiquiri, o Senhor está dando vitória aí, Nilda. O Senhor está te abençoando aí. O Senhor mostrou aqui mais uma vez que está te curando. Se você conversou comigo pelo WhatsApp. E o Senhor está me mostrando aqui no canal aqui da igreja, neste culto da igreja, que o milagre é seu e para sua filha, tá? Que ele está cuidando e está quebrando toda essa maldição. E o Senhor me mostrou que tinha inveja no meio, para querer destruir você e sua filha. Mas Jesus já jogou por terra e vocês duas foi vitoriosos, você e sua filha foi vitoriosa. Esse olho grande, essa inveja caiu por terra e foi destruído, tá? Aleluia. E sua filha vai viver bem ainda, você vai viver bem ainda nessa terra. E a sua casa também, o Senhor mostrou que está abençoando tudo aí também. Pode tomar posse da bênção, da vitória que você assistir esse culto. A vitória é para você, Nilda de Jiquiri. Aleluia, que pediu minha ajuda hoje. E o Senhor está mandando falar aqui novamente que está te ajudando aí. Aleluia. E meu abraço também para o William, lá do Rio de Janeiro. As portas da igreja estão abertas aqui, William. E a vitória é sua, a bênção é sua. O Senhor está abençoando financeira, a sua vida aí também. E a vitória é sua. As portas da igreja estão abertas aqui. Aleluia. Quando você vier aí do Rio de Janeiro para cá, as portas estão abertas aí para você ser abençoado mais ainda aqui, né? Aleluia. Porque ele amou essa igreja. Quando ele veio aqui, ele amou a igreja aqui. Aleluia. E ele falou que quando surgir oportunidade, ela vai vir aqui, vai sair lá do Rio de Janeiro para vir aqui e visitar essa igreja. Um abraço para ele, não poderia esquecer dele aí, né? Aleluia. E quando eu falo que a vitória é para todo mundo, é todo mundo. Só os inscritos aqui. A vitória é só para vocês. A bênção é só para vocês. Quem está inscrito aqui, a bênção é só para vocês. Não é para outros. É só para vocês. Né? Aleluia.